Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, pessoal, olha só. Aqui, esse verso. Chandra, leia novamente o primeiro verso, por favor. Verso 66. Quem não está vinculado ao Supremo em consciência de Krishna não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Muito bem. Então, olha só. Nós estamos, sabe, assim, falando sobre isso daí já há algum tempo. Né? Aí, por aí, vocês veem que eu não estava enganando vocês, tá? Eu não estava tentando seduzir vocês para entrar para a minha seita, não é nada disso. Apesar de que, de alguma forma, a gente está sempre seduzindo uns aos outros, né, através do conhecimento. Mas acontece que, de fato, não há possibilidade de haver felicidade sem paz. É uma questão logística, é uma organização, faz parte do processo de ação proativa de qualquer ser. Como que você vai abrir uma loja sem estoque? Sabe? Como é que você vai abrir um restaurante sem cozinha? Entende? Vou para São Paulo, ótimo. Não coloca combustível no carro para ver se você chega. Isso tudo faz parte do bom senso da nossa vida prática do dia a dia. Eu quero ser feliz. Muito bem. Vamos começar a estabilizar aí para isso ser viável? É uma questão de logística, não tem a ver com a sua religião, a sua maneira de pensar, isso não tem nada a ver. Faz parte, sabe, da nossa capacidade de analisar a maneira como nós nos colocamos diante da vida para obter um resultado prático em termos de médio e longo prazo. É verdade que no meio do caminho o nosso karma nos alcança. Você achou que se livraria de mim? Muito bem, olha eu aqui, pertinho de você. Então, quer dizer, nós não vamos conseguir ter paz se nós não pararmos diante do nosso, vamos dizer, do nosso karma, ou seja, do nosso destino, da nossa vida, com uma postura de responsabilidade em relação às nossas ações. É claro que quando nós estamos sem conhecimento ou em estado de ignorância, nós sempre partimos do princípio que o mundo é cruel, que o mundo é malvado, que ninguém me entende, que a vida que ninguém me entende. Não é a mamãe, igual aquele bichinho do dinossauro, né, que subia na cabeça lá e batia com a panela. Não sei se vocês se lembram desse Família dos Dinossauros. Tinha um bichinho que batia com a panela na cabeça do pai dele e falava: não, você não é a mamãe. Ou qualquer pessoa, né? Não é a mamãe. Ou seja, essa atitude infantil que a gente tem perante a vida, ela só resolve na nossa cabeça mais ou menos, para satisfazer o nosso egocentrismo. Não resolve de forma profissional. Nós temos que jogar com as peças que são colocadas diante de nós e ter uma postura de proatividade em termos de sermos compassivos com o mundo ao redor, entendendo que os erros que nós cometemos são nossas responsabilidades e fazer algo para que esses erros não sejam cometidos mais e lidar com os resultados desses erros de uma maneira consciente para o progresso espiritual. Nós temos que sair do estado de lamentação. Mas como é que nós fazemos isso? Nós não conseguimos isso se nós não tivermos um sistema prático, organizado para esse propósito. Por isso, o sadhana, ele não tem a ver com uma religião que foi criada para formar mais um grupo religioso. Existe religião suficiente no mundo já. O sadhana, ele é um processo, ele é um método científico deixado nas escrituras védicas para o benefício dos seres humanos que querem fazer o seu resgate moral perante o próprio karma e evoluir sobre essas condições, alcançando, assim, um estado de paz e equilíbrio interior. Porque é preciso ter força, né? Como é que você vai ter paz sem ter força mental? Se a mente for
inconstante, fragmentada, bipolarizada, você está nas mãos da mente. E a mente é emoção. Então, uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está bem e outra hora você está mal. E vai ser sempre assim a vida toda. Assim, ó. Up and down. Sobe, desce, sobe, desce. Chega uma hora que a pessoa enlouquece. Que é isso? Sim. A nossa Lua, ela tem duas fases. Ela é uma referência, ela é uma criptografia. Fase escura, fase clara. O que isso significa? Os nativos locais têm esse comportamento. Eles ficam emocionais e ficam depressivos. Ficam emocionais e ficam depressivos. Depende da situação. Então, depender da mente é depender de um movimento de sobe e desce. Isso é desgastante a longo prazo. É preciso estabilizar a mente. Para isso, é necessário sadhana. O sadhana não como religião que você pratica para ter a sensação de que Deus vai cuidar de você, para você não cair nos poços, sei lá, os lugares, eu não sei para onde que o pessoal diz que vai, né? Cada um pensa uma coisa. Mas o que acontece? O sadhana não tem a ver com você rezando para você não sentir medo do inferno ou da morte, alguma coisa assim. O sadhana é um tratamento para estabilizar a mente. Por isso ele tem que ser realizado regularmente, ó, regularmente, mente regular, mente regulada, calibrada para estabilidade. Paz vem de estabilidade mental, não há paz sem estabilidade mental. É uma ilusão achar que você terá paz sem estabilidade mental. E para ter estabilidade mental, você tem que ter força, porque a mente é como uma criança indisciplinada. Você tem que ser firme diante de uma criança indisciplinada, porque senão ela te domina, te tiraniza e faz da sua vida um inferno. A mente é assim, é uma criança que tem que ser disciplinada para que tenha paz. Não é possível ser feliz sem paz. E aí vocês estão vendo o próprio Krishna, o Criador do universo, falando a mesma coisa. E aí vocês estão vendo que eu não estou criando nada novo. Só estou explicando o que deve ser explicado. E claro que isso não é assim, o resultado de aplicar os ensinamentos do Supremo é simplesmente um. Ele é produtivo, ele funciona. O Senhor Supremo, ele tem uma intenção objetiva em relação a nós, que nós sejamos felizes. Mas como é que ele vai alcançar esse resultado conosco se nós não fizermos a nossa parte, que é autodisciplina e estabilidade mental? O estado de Ananda, de felicidade infinita, está disponível para as almas. Nosso destino é sermos eternamente felizes na transcendência. Dá para ser feliz agora? Dá. Mas tem que ter estabilidade mental antes, senão não dá. Senão você vai passar a vida toda rezando numa religião, ansioso ou ansiosa, com a expectativa de que em algum dia Deus vai vir e vai salvar você desse sofrimento interno. Tem gente que passa a vida toda assim, acreditem. Eu já encontrei muitas pessoas assim. Rezar, estar numa religião rezando não é garantia de paz. Você precisa ter determinação diante da mente e estabilizá-la. É um transistor, é técnico isso. Tem a ver com a forma como o sistema neurológico funciona. Bom, isso é algo que a gente tenta falar diariamente, constantemente, para que você tenha essa estabilidade aí. E não há outra coisa a ser dito. Então, daqui 20 anos, poxa, mas Devananda não muda esse discurso, ele parece um disco arranhado. Você volta e está falando mesmo. Pois é. Vai ser assim. Porque isso é o que tem que ser feito para que nós possamos ser felizes. É preciso estabilidade e paz interior. Tá? E o sadhana tem essa função de nos regular e de nos tratar. Agora, o verso também diz o seguinte, para finalizar aqui a minha fala, aí falando, já mudando, né, o contexto aqui do nosso da nossa questão aqui, como está falando, olha,
Quem não está vinculado ao Supremo, ok? Não pode ter inteligência transcendental. Ah, mas então quer dizer que quem não está vinculado não tem inteligência? Não, não foi dito isso. Aqui foi dito inteligência transcendente, aquela inteligência que transcende a inteligência comum, básico da vida, de entender como é que funciona, sabe, a engenharia da construção de um prédio, a reprodução de alimentos, esse tipo de inteligência é a nossa vida. Aqui essa inteligência é transcendente, compreender o absoluto na sua dimensão transcendente. E aí, nesse ponto, é que nós, então, vamos começar com essa intenção, né? Nós vamos, a partir de segunda-feira, a gente começa um treinamento prévio da nossa equipe interna, para depois nós fazermos o lançamento aqui com vocês. Hoje tem aqui a sua Mini que vai mencionar sobre isso, mas rapidamente eu vou dizer para vocês o seguinte: nós vamos, já falei ontem, vou falar novamente aqui, tá? Nós vamos abrir um grupo de estudos das atividades de Krishna, tá? Então, estudar as atividades de Krishna vai nos colocar em contato com essa dimensão suprema, tá bem? Então, durante os estudos que descrevem a natureza de Krishna, nós também faremos pequenas alusões ou algumas imersões de descrição de como é a vida dos habitantes liberados. Como é que seria, por acaso, se você decidisse se liberar, vamos dizer assim, e você se liberasse? Onde você viveria? Como você faria? Com quem você estaria? Como é que seria a sua vida no dia a dia? Né? Se houvesse um pós-útero, ou seja, se esse útero chamado natureza material não fosse a nossa morada definitiva, vamos supor que essa probabilidade, essa possibilidade de haver um pós-útero fosse real. Como é que seria essa realidade? Tá? E teria como fazer uma experiência dentro dessa realidade, fora desse útero, antes de sair desse útero, porque sabe como é que é? Nós é esperto, né? Melhor um passarinho na mão que dois voando. Porque vai que não tem nada lá, eu já tenho isso daqui, pelo menos eu fico com esse. Então eu preciso saber se pode experimentar um produto antes de soltar o outro. Que a nossa mente é assim, né? Tá tudo bem, faz parte. Se não fosse assim, a gente também não teria sobrevivido, de repente, nem dentro desse útero. Mas a verdade é que, como é que seria um método de nós experimentarmos essa realidade transcendente ainda nesse corpo? Seria possível? Tem um método que possa ser aplicado passo a passo que permitisse essa possibilidade? Se eu tivesse literalmente interessado em fazer essa pesquisa, esse laboratório, quais seriam os passos, os métodos e as condições mediante as quais esse mecanismo poderia ser aplicado de maneira, vamos dizer assim, laboratorial, que não fosse apenas uma experiência de esforço de fé abstrata? Como é que seria? Então, todos esses detalhes que a ciência de Bhakti, a consciência de Krishna, ou a ciência de Bhakti, é um método que tem um começo, um meio e um fim. Não é apenas para a gente ficar rezando e torcendo para que tudo dê certo. Não é assim. Ciência não é assim que funciona. Tá? Então, o sistema védico é profissional, ele é completo. Tem a parte da fé, lógico, mas também tem assim, as investigações de campo mais avançadas para jogadores predispostos. E isso a gente vai fazer, né, tudo, assim, o que for possível fazer nesse nível dentro do campo da investigação do Krishna Lila, que são as descrições dos passatempos e atividades de Krishna. E hoje à noite nós temos uma live para dar início nesse processo, onde nós vamos formalmente, né, lançar o grupo. Esse grupo ele vai ter, a princípio, atenção para o grupo dos buscadores, que é a nossa
né, a comunidade mais próxima, mas eventualmente no futuro ele vai ser aberto também para outras pessoas de outras comunidades, de outras linhas. Ele vai ser um espaço público. No momento, ele vai ser privado à nossa comunidade. Mas, na sequência, ele vai estar disponível para o público. Então, sabe, aqueles que desejarem conhecer os detalhes sobre Krishna, não é obrigatório, viu, pessoal? Quem faz parte do grupo dos buscadores não tem obrigação de entrar no grupo de Krishna, do Krishna Lila, para fazer esse tipo, não, e não vai haver discriminação, não vai haver nada disso, tá? O grupo dos buscadores é genérico, é uma terapia de grupo. O Krishna Lila é um treinamento para almas místicas que querem fazer experiências internas com Krishna. São coisas diferentes, tá? Então, é isso. Porque para corresponder ao verso aqui, tá? Quando diz que quem não está vinculado ao Supremo, né, em consciência de Krishna ou consciência divina, não pode ter essa inteligência transcendental. Então, para corresponder a essa necessidade, nós estamos criando esse mecanismo para não haver lacunas, ou seja, então, tá, eu preciso me vincular ao Supremo. Só que pensar em Deus, no absoluto, na divindade é muito genérico, é muito abstrato, a coisa é muito assim, meio distante, né? Mas aí, se eu quisesse literalmente me vincular a essa pessoa que nem um carrapatinho, assim, eu grudei em você, agora você não tem como se livrar de mim. Você não queria? Agora aguenta. Pronto. Como é que faz? Né? Então, é a próxima fase, tá bom? Muito bem, então eu vou finalizar aqui, tá? E se a Somini quiser comentar alguma coisa, ou a Devi comentar alguma coisa a respeito do programa de hoje à noite, para a gente encerrar e darmos finalização no nosso sadhana de hoje, tá? Aqueles que precisaram sair, Namastê, Hare Krishna, vou passar então a fala. A gente vai só disponibilizar o link hoje, tá? Hoje à tarde, porque a gente não tem certeza ainda, mas depois nós vamos disponibilizar o link para a live, tá? E a live vai acontecer depois do sadhana da noite, 20h15. Muito bem. Então, fica aí o convite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quer falar alguma coisa, Tulasi? Sim, o link está sendo disponibilizado já no grupo, né? Já tem, pelo menos ontem mesmo, foi colocado em 3 horários. Eu acredito que você já deve ter visto, né? Então é essa aí, o convite também, reforçando o convite, para que vocês participem. Hare Krishna.